Olá a todos novamente. Peço-vos que possam voltar a abrir as vossas Bíblias no mesmo texto, em Atos, capítulo 14. Vamos olhar agora para o final deste capítulo e considerar, juntamente com Lucas, com Paulo e com Bernabé, uma teologia da missão sob pressão. Há um tipo de cristianismo que romantiza a missão, que considera o ser missionário como algo divertido, como algo que entretém e que, portanto, não prepara os missionários para sofrer. Não prepara os cristãos para a realidade do pecado, para a realidade da oposição natural do coração do homem às coisas de Deus. E por isso vemos e vivemos numa geração em que os pastores desistem cedo do ministério pastoral, os missionários precisam de um sabático na sua segunda semana intensiva de missão, porque nós temos dissociado e temos romantizado o campo missionário. Nós temos-nos esquecido de proclamar toda a verdade das Escrituras e o custo da missão. E a primeira coisa que Lucas nos vai mostrar neste texto é precisamente o custo da missão. Leiam comigo do versículo 19 até ao versículo 28. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icónio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia e dali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Lucas mostra-nos em primeiro lugar o custo da missão. Se nós estivéssemos a ler o livro de Atos ininterruptamente, ninguém adivinharia que aquilo que acontece no versículo 19 vem imediatamente depois do versículo 18. Lucas transporta-nos de uma maneira extremamente abrupta para um cenário inimaginável. De um momento para o outro, conforme os judeus chegaram e instigaram as multidões, isto é, persuadiram as multidões, tudo se tornou extremamente violento. O começo do versículo 9 já nos diz algo sobre a natureza da oposição que Paulo e Barnabé encontraram. Estes homens que instigaram esta multidão não estavam simplesmente ali. Estes não são simples homens que estavam entre a multidão a ouvir a mensagem. Estes são opositores determinados que estão a viajar de cidade em cidade com um propósito específico: calar Paulo e Barnabé. Parar com isto de que Cristo ressuscitou dos mortos, de que Ele é o cumprimento das promessas, de que há salvação nele. Silenciar o Evangelho. Eles seguiram Paulo e Barnabé. Eles vieram de Antioquia e de Icónio, e assim que a oportunidade surge, eles
instigam e persuadem as multidões contra Paulo. Quando olhamos para o versículo 19 e olhamos para o versículo 18, o contraste é absurdo. As mesmas multidões que os exaltavam no versículo anterior, agora gritam contra eles. As mesmas mãos que estavam prontas para oferecer e sacrificar bois e meter grinaldas nas suas cabeças, agora atiram pedras. E eles apedrejam Paulo. Este não é um detalhe figurativo. Eles não rejeitaram Paulo simbolicamente. Não se opuseram verbalmente. Não o ofenderam com as suas palavras. Esta é uma tentativa de matar Paulo. Num apedrejamento, as pedras são atiradas com força, até que o corpo da pessoa apedrejada simplesmente colapse. As pedras só deixam de ser arremessadas quando o corpo colapsa no chão, ensanguentado e inchado pelas pedras arremessadas. É algo extremamente bárbaro, brutal. E quando terminam, Lucas diz-nos que o arrastam para fora da cidade, convencidos de que ele está morto. O apóstolo Paulo foi de tal maneira violentado que colapsou a ponto de o considerarem morto. De uma perspectiva humana, este seria o fim de Atos. Este seria possivelmente o fim do Novo Testamento. Calaram o maior missionário. A obra foi interrompida. O custo revelou ser alto demais. Mas não é isso que acontece. Lucas não termina o seu relato aqui. Ele continua no versículo 20, no começo do versículo 20, a dizer: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se Paulo e entrou na cidade. Lucas não tem nenhuma intenção de dramatizar aquilo que aqui aconteceu. Rodeado de outros discípulos, Paulo levanta-se. Simplesmente levanta-se. Este homem que tinha acabado de ser apedrejado, arrastado para fora da cidade, considerado por todos como morto, e estas eram pessoas que queriam garantidamente que ele morresse. Ele levanta-se. E Paulo não se levanta para fugir. Ele volta a entrar na cidade, onde ele acabou de ser apedrejado. Este não é um homem interessado na sua autopreservação. Há apenas uma coisa na sua mente. Há apenas uma coisa no seu coração. O valor inestimável da glória do Evangelho e a eternidade das almas dos perdidos. Paulo sabe para o que é que foi alistado. Cristo não lhe escondeu o custo de o seguir e o custo de ser apóstolo para os gentios. Importa que ele saiba o quanto importa sofrer em meu nome, disse o Senhor Jesus. Quando Jim Elliot e outros homens foram alcançar a tribo dos Huaorani naquela selva do Equador, eles contaram o custo. Eles conheciam a reputação daquela tribo. Eles estavam cientes do perigo e, não obstante, foram. Não de maneira imprudente, como quem não se preparou, mas convictos de que a causa do Evangelho era valiosa o suficiente para eles entregarem as suas próprias vidas. Jim Elliot é conhecido pela sua famosa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. A visão dele e dos restantes missionários que foram com ele para esta tribo estava enraizada numa convicção profunda da glória eterna do Evangelho. Quando em 1956 Elliot foi morto ao chegar àquela tribo, juntamente com os seus companheiros, de uma perspectiva humana foi uma perda absoluta. Tantos anos de preparação, de estudo, de oração, nem chegaram. Foi uma perda absoluta.
muitos cristãos, em várias partes, criticaram estes homens. E criticaram aqueles que os enviaram como irresponsáveis. A única coisa que eles conseguiam ver quando olhavam para aquilo era uma tragédia, um sacrifício inútil. Mas na providência de Deus, o sofrimento nunca é desperdiçado. Alguns anos depois da morte dos 5 missionários, a viúva de Jim, Elizabeth Elliot, juntamente com Rachel Saint, irmã de um dos companheiros de Jim, voltaram para viver entre o povo dos Huaorani. Aprenderam a sua língua, partilharam o evangelho com eles, viveram com eles. E foi este esforço missionário, mesmo depois desta tão grande perda, que em vez de fechar os corações de Elizabeth, de Rachel e dizer este povo não merece, foi depois daquela tão grande perda que os seus corações foram despertados para ir novamente para o meio deles, que Deus abriu as portas para aquilo que antes parecia apenas ter resistência. E o fruto desta perseverança destas 2 mulheres e destes 6 homens foi a conversão de vários membros da tribo, inclusive alguns dos próprios homens que tiraram a vida destes primeiros missionários. E hoje eles estão juntos a adorar o mesmo Salvador. Esta é a graça de Deus. Houve alguém que disse que Paulo foi recebido nos átrios celestiais com alegria por aqueles a quem ele perseguiu. Esta é a graça de Deus. Daquilo que parecia o fim daquela missão tornou-se na providência de Deus o meio pelo qual a missão avançou. John Paton foi um missionário escocês chamado por Deus para levar o evangelho à ilha de Tanna. Paton alcançaria um povo conhecido pela violência e pelo canibalismo, pondo-se debaixo de circunstâncias extremamente difíceis. Dentro de pouco tempo depois de ele chegar a esta ilha, ele sepultaria a sua esposa e o seu filho, constantemente debaixo de ameaças. A certa altura nós lemos nos seus diários que ele teve de se esconder durante horas numa árvore, enquanto via embaixo dele passar a tribo que o procurava matar. De uma perspectiva humana, seria razoável que ele simplesmente fosse embora dali. O custo é demasiado elevado. Claramente, estes homens não vão receber a mensagem do Evangelho. Mas ele ficou. Não porque estoicamente desvalorizou o perigo e o sofrimento, mas porque acreditava que o Evangelho de Cristo vale a pena. E que Deus é soberano sobre a vida. Antes de ir para esta ilha, Paton partilhou o seu chamado na igreja e um irmão, um senhor mais velho, muito respeitado na igreja, o Mr. Dixon, explodiu com ele. Os canibais! Vais ser comido por canibais! Sr. Dixon, respondeu John Paton, o senhor já está em idade avançada e o seu próprio corpo vai estar brevemente na sepultura para ser devorado por vermes. Confesso-lhe que, se puder viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará diferença para mim se for devorado por canibais ou por vermes. Porque no grande dia, o meu corpo ressuscitado erguer-se-á tão belo como o seu, à semelhança do nosso Redentor ressuscitado. Ao fim de 4 anos de grandes perigos, cercado por nativos que procuravam matá-lo, Paton escreveu: naquele momento o meu coração elevou-se ao Senhor Jesus e ouvi-o a observar toda a cena. A minha paz voltou para mim como vinda de Deus. Compreendi que era imortal até que a obra do meu mestre comigo estivesse concluída. E Paulo acreditava exatamente a mesma coisa. Estes não são cristãos excepcionais, no sentido em que eles viveram por um evangelho diferente. Não, é o mesmo evangelho, é o mesmo Espírito Santo. Estes são exemplos daquilo que acontece quando a verdade de Deus é levada a sério. Quando a palavra de Deus é confiada como ela é digna de ser confiada.
O padrão que nós vemos em Atos 14 continua pela história da igreja, porque está enraizado nas próprias palavras de Cristo. Segui-lo é negarmos-nos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz. Ser enviado em seu nome é ser odiado pelo mundo que também o odiou. Então, quando nós falamos sobre missões, devemos, claro, dizer: tu vais ver coisas extraordinárias. Vais ver Deus a transformar vidas que humanamente dirias que é impossível fazer, porque a graça de Deus alcança qualquer pecador. O sangue de Cristo é suficiente para expiar todos os pecados. Mas quando falamos de missões, nós devemos fazê-lo honestamente. Não de uma maneira que desencoraje, mas de uma maneira que prepare. O chamado para participar na missão de Deus é um chamado para algo glorioso. Não há nada mais glorioso, mais eterno, do que estarmos envolvidos na salvação de almas. É um privilégio ser utilizado por Deus na salvação de pecadores e na plantação de igrejas saudáveis. Mas é um chamado que vem com o seu custo. E este custo clarifica a missão, porque revela do que e de quem eu e tu verdadeiramente dependemos na missão. Se a missão fosse cumprida por circunstâncias favoráveis, colapsava no preciso momento em que as circunstâncias mudassem. Mas porque esta missão pertence a Deus, e é Ele quem chama, que envia, que capacita, que preserva e que continua a missão e que a vai terminar. A missão não depende das circunstâncias, não depende da força de vontade, não depende da saúde, não depende do dinheiro. Depende da fidelidade de Deus. Que nós temos a certeza, Paulo vai dizer a Timóteo, que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. É por isso que Paulo se levanta e entra na cidade. O que nos leva ao próximo ponto. Porque a missão que suporta o sofrimento não é sustentada por força de vontade. Deus determinou os meios claros e intencionais pelos quais a missão avança e as igrejas são estabelecidas. Em segundo lugar, Lucas mostra-nos os meios da missão. Leiam comigo do versículo 20 ao 23, da parte final. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Talvez nós pensássemos, depois daquilo que aconteceu nos versículos anteriores, que a missão fosse avançar o mais para longe de Listra possível. Esta seria a resposta natural à hostilidade que eles enfrentaram nesta cidade. Mas Lucas diz-nos que Paulo, com Barnabé, depois de terem anunciado o evangelho em Derbe e feito muitos discípulos, quase como se este homem não tivesse acabado de ser apedrejado, voltaram para Listra, para Icónio e para Antioquia. E isto parece, no mínimo, contraintuitivo. Estes campos não são neutros. Eles já lá estiveram e foram recebidos com resistência, com violência até. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Icónio, divisão e hostilidade tinham fervilhado. Em Antioquia, os judeus instigaram e começaram quase uma inquisição contra eles, uma perseguição. Mas eles voltaram para trás, precisamente para estes lugares. Porquê? E o texto aqui torna-se precioso para nós.
Porque para Paulo e para Barnabé, a missão não está concluída quando o Evangelho é pregado. Não está concluída nem sequer quando as pessoas recebem a mensagem do Evangelho. A missão, num sentido bíblico, não é apenas sobre a proclamação do Evangelho, mas sobre o estabelecimento de igrejas que vão perseverar, crescer e testemunhar muito depois do trabalho missionário ter avançado dali. Nós precisamos de ser claros e cuidadosos, porque muito daquilo que hoje em dia é chamado de missão abandona este padrão. Abandona a visão da centralidade da igreja na missão de Deus. Mas em Atos 14, fica claro que a obra missionária não termina com conversões. Na verdade, em certo sentido, é onde o trabalho mais profundo começa. Lucas diz-nos no começo do versículo 22 que ao voltar para Listra, para Icónio e Antioquia, eles iam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Primeiro, eles estavam a fortalecer a alma dos discípulos. A palavra grega epistérizo expressa uma ação deliberada de reforçar os crentes para que a sua fé, a sua determinação e a sua doutrina esteja mais firme ainda. Isto é fortificação espiritual. Estes são novos crentes, recentemente convertidos de contextos pagãos, agora inseridos num contexto em que o Evangelho encontrava oposição. Se não houvesse exortação intencional, estes crentes ficariam vulneráveis ao desencorajamento, a falso ensino e às pressões à sua volta. O que é que Paulo e Barnabé fazem? Investem neles. Ensinam-nos. Alicerçam-nos na verdade. Ajudam-nos a compreender não apenas aquilo em que eles agora acreditam, mas como perseverar. Meu irmão e minha irmã, nós não vivemos numa geração que se possa dar ao luxo de não saber porque é que acredita naquilo em que acredita. Nós temos de estar preparados para responder a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa esperança. Estar preparados para encontrar os perdidos onde eles se encontram, da mesma maneira que Filipe encontrou o eunuco etíope, a ler o manuscrito em Isaías e foi capaz de, começando exatamente onde ele estava a ler, pregar Cristo, anunciar Cristo. Precisamos ser responsáveis com a revelação que Deus nos deu. Muitos de nós temos receio de partilhar o Evangelho. Não porque acreditamos que somos incapazes, mas porque somos ignorantes. E porque da mesma maneira que precisamos de aprender um novo idioma para articular bem com boa dicção, não estamos habituados a partilhar o Evangelho. Não estamos habituados a orar o Evangelho, a cantar o Evangelho, a falar do Evangelho. Este é o nosso tesouro. É tudo aquilo que nós temos. É a única mensagem que a Igreja tem para este mundo. A Igreja não é responsável por ser uma ONG. A Igreja não é responsável por ser a pioneira na ação social. A Igreja é a única que tem aquilo que pode preservar a alma dos homens para a eternidade com Deus. Converter homens, pecadores, dos seus caminhos e das coisas vãs, como vimos nos versículos anteriores, para o Deus vivo. Esta é a nossa mensagem. É isto que distingue a nossa vida como cristãos e aquilo que eu e tu temos para oferecer a este mundo. Martin Lloyd-Jones dizia que à parte do Evangelho de Deus em Cristo, o cristão não tem nenhuma consolação para ofertar aos perdidos. Nenhuma. Apenas a verdade do Evangelho. Aproveita a exposição fiel
dos teus pastores. Aproveita a fidelidade das suas vidas. Agradece pela sua santidade ao Senhor. Roga ao Senhor que eles se mantenham firmes até ao final e que eles cuidem da tua alma. Segundo, Paulo e Barnabé estavam a encorajá-los a permanecer firmes na fé. A palavra permanecer ou continuar expressa uma decisão consciente de não ser demovido, de não sermos como caniços agitados pelo vento, levados por toda a sorte de doutrina ou filosofias humanas, de não sair de onde estamos, de dizermos, como Martinho Lutero disse diante de todos aqueles homens que o diziam para renunciar à justificação pela fé somente em Cristo somente: daqui não saio, Deus me ajude. A vida cristã não é apenas sobre começar bem. É sobre continuar fielmente e terminar fielmente. E esta continuação requer encorajamento, requer exortação constante, de nos lembrarmos, de te lembrares que o Evangelho de Cristo vale a pena. De que o Evangelho de Cristo vale a pena. E então vem uma afirmação dura e honesta também. Paulo e Barnabé estavam a mostrar a estes discípulos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Notem o que Paulo não diz. Ele não suaviza a realidade daquilo que espera estes crentes. Ele não lhes sugere que agora que vieram a Cristo as suas circunstâncias vão melhorar. Não. Paulo prepara-os. Adequa às suas expectativas. Paulo coloca o sofrimento não nas margens da vida cristã, mas como o centro do caminho para o reino de Deus. Isto não é pessimismo, é realismo bíblico e teológico. O reino de Deus é absolutamente certo. A entrada é certa para todos aqueles que estão em Cristo, porque se estamos em Cristo é impossível não irmos para onde Ele está. Mas o caminho até lá chegarmos, neste tempo presente, passa por tribulações. Não porque o sofrimento garante a nossa entrada no reino, mas porque o mundo pelo qual nós passamos na nossa vida continua a estar marcado pelo pecado, pela resistência e pela oposição a Deus. Neste mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus Cristo. Paulo eventualmente escreveria ao jovem Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E por isso parte do fortalecimento da igreja, do nosso encorajamento uns para os outros, consiste em dizer a verdade sobre o caminho que temos pela frente. E lembrar também que embora no mundo tenhamos aflições, podemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Paulo e Barnabé não param por aí. Lucas continua e diz-nos que, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E este ponto é essencial ao moldar a maneira como nós compreendemos missões. O estabelecimento intencional de liderança na igreja. Paulo e Barnabé não deixam estes grupos de crentes como congregações sem uma estrutura definida. Eles não os deixam ao acaso, não partem do princípio que as coisas se organizam por si só, ou que não haver estrutura possa ser uma boa opção. Eles tomam medidas deliberadas e intencionais para estabelecer uma estrutura, uma liderança e uma prestação de contas dentro de cada igreja local. Então eles reuniram a igreja e elegeram presbíteros. Isto é fundamental para a compreensão daquilo que significa uma igreja ser plantada e estabelecida. Uma igreja não é simplesmente um grupo de crentes que se reúne ocasionalmente. É um corpo organizado, ordenado, com liderança qualificada e definida e reconhecida. A ordenação e a eleição de presbíteros não é apenas uma solução administrativa que Paulo e Barnabé veem ali para alguns contextos, é uma necessidade teológica.
Estes líderes são responsáveis por ensinar a palavra, por pastorear o rebanho, por proteger a igreja contra falsos ensinos, contra divisões. Paulo e Barnabé mostram-nos que plantar igrejas não significa apenas reunir crentes. Significa discipular, estruturar, ordenar, responsabilizar, de modo a que o corpo de Cristo possa crescer adequado, firme na verdade, protegido e nutrido pelo ensino e a prática, a vivência da sã doutrina. E notem onde é que Paulo e Barnabé iam elegendo presbíteros e estruturando a igreja. Notem o escopo no versículo 23. Em cada igreja. Não existe nenhuma indicação no livro de Atos que algumas igrejas funcionam sem estrutura. E só algumas é que precisam de estrutura. O padrão é consistente. Onde quer que o Evangelho se enraize e discípulos sejam formados, deve ser estabelecida liderança na igreja local. E é aqui que uma eclesiologia, uma doutrina da igreja saudável, se torna indispensável para a nossa compreensão de missões. A missão inclui a formação de igrejas biblicamente estruturadas e organizadas. É isto que Paulo e Barnabé estão a fazer. E estão a fazê-lo num contexto de oração e de jejuns. É aquilo que Lucas nos diz. E este detalhe lembra-nos que, apesar da obra ser intencional e requerer estrutura e ordem, nunca é meramente organizacional. A eleição de presbíteros, a estruturação da igreja, não é encarada meramente como uma decisão humana ou pragmática. Ela é feita na dependência de Deus, com o reconhecimento de que estes crentes e estes líderes são encomendados, literalmente confiados ao Senhor. Final do versículo 23. Encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E é curioso porque há tanto responsabilidade séria quanto liberdade nesta afirmação. Paulo e Barnabé trabalharam com fidelidade, eles ensinaram, encorajaram, organizaram, elegeram, mas reconheceram os seus limites. Eles não podem permanecer ali indefinitivamente, nem controlar tudo aquilo que poderia acontecer dali para a frente. Então eles confiam ao Senhor estas igrejas, sabendo que aquele que começou a boa obra ali é fiel para a sustentar e para a terminar. Aquilo que emerge nestes versículos é uma imagem clara e convincente de quais são os meios da missão. A missão não é sustentada por mérito e entusiasmo, por estratégia, não avança por atos isolados de evangelismo, avança pelo trabalho paciente e intencional e custoso de fazer discípulos, de fortalecer os crentes, de plantar igrejas, de eleger e reconhecer liderança e de confiar todas as coisas a Deus com orações e jejuns. E isto tem implicações para nós. Se nós queremos ser igrejas que participam fielmente da missão do Evangelho, precisamos de resistir à tentação de nos conformarmos com menos do que isto. Precisamos de valorizar a maturidade e a formação espiritual em detrimento da rapidez e de resultados imediatos. E precisamos de valorizar uma estrutura e meios que reflitam a sabedoria bíblica em vez de conveniências pragmáticas. Mas ao ver o custo da missão e os meios pelos quais a missão é sustentada, talvez nos questionem. Mas esse tipo de ministério lento e custoso leva a algum lado? Lucas apresenta-nos em terceiro lugar o avanço da missão. Versículo 24 a versículo 26. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, onde eles tinham estado antes, mas não tinham tido a oportunidade de parar e pregar o Evangelho, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. À primeira vista, estes versículos parecem mais notas de viagem do que outra coisa qualquer. É o tipo de resumo que nós somos tentados a ler rapidamente e simplesmente passar para aquilo que vem depois. Não há milagres, não há confrontos, não há sermões pregados, apenas os nomes de regiões, de cidades
e descrições de ir de um lugar para o outro e de um lugar para o outro. Mas esta simplicidade é precisamente aquilo que importa. Lucas mostra-nos que a missão continua. Depois do apedrejamento, depois da oposição, depois do árduo trabalho de fortalecer as igrejas, Paulo e Barnabé continuam a caminho de volta de Antioquia, a pregar e a ir de cidade em cidade. Depois de tudo aquilo que eles suportaram, continuam comprometidos com a proclamação do Evangelho. E notem como o avanço da missão não é sempre marcado por grandes eventos, grandes acontecimentos, coisas extremamente visíveis e, digamos, prodigiosas. Muitas das vezes o avanço da missão é simplesmente marcado por fidelidade, a pregação constante da palavra, o contacto repetido com pessoas, a disposição para continuar quando o momento presente não parece nada extraordinário. Mas por detrás desta realidade ordinária, digamos, comum, há uma realidade extraordinária. Lucas diz-nos que Paulo e Barnabé, no final do versículo 24, aliás, no final do versículo 25, que Paulo e Barnabé regressaram a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E esta frase enquadra tudo aquilo que aconteceu nesta viagem missionária. Por um lado, nós podíamos olhar de uma maneira humana e descrever esta viagem como um relato do esforço humano e das circunstâncias. Paulo e Barnabé viajaram, pregaram, sofreram, voltaram às cidades, organizaram as igrejas e retornaram para Antioquia. Mas Lucas lembra-nos que nada daquilo que aconteceu é natural, mas sobrenatural. Eles tinham sido recomendados à graça de Deus. A missão não começou com eles. Foi a igreja de Antioquia que os enviou e orou por eles. Mas quem os separou? Quem os sustentou? Quem os fez preservar durante todo aquele sofrimento e quem permitiu que o Evangelho fosse recebido naquelas cidades e que a porta da fé fosse aberta aos gentios? Foi a graça de Deus. A graça de Deus. E agora Lucas diz-nos que eles cumpriram a obra. Claro que não no sentido absoluto. O Evangelho ainda não alcançou todos os lugares, há muito por fazer, mas a obra missionária não é interminável. Esta viagem missionária, pela graça de Deus, foi completada. O Evangelho foi pregado a novas regiões, foram formados discípulos, igrejas foram fortalecidas, liderança foi estabelecida, e em todas estas coisas, os servos de Deus perseveraram e permaneceram fiéis. Isto é verdadeiro progresso. O reino de Deus está a avançar. Não porque as circunstâncias foram fáceis ou favoráveis, mas porque Deus é fiel em operar pelos seus meios e através da fidelidade dos seus servos. Haverá grandes momentos de intensidade, de grande sofrimento, de muito trabalho invisível. E haverá também momentos de retornar para sermos fortalecidos. Mas nenhuma destas coisas é desperdiçada quando é operada debaixo da graça de Deus e para Cristo. A mesma graça que enviou Paulo e Barnabé e os sustentou, trouxe-os de volta para a Antioquia. E é aqui que nós vamos terminar juntos. Em quarto e último lugar, Lucas mostra-nos a prestação de contas da missão. Versículo 27 a versículo 28. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. A grande comissão no Novo Testamento não existe deslocada da igreja local. Paulo e Barnabé voltam para a igreja de Antioquia. Reúnem a igreja. A mesma igreja que os enviou, que orou e jejuou por eles, vai ouvir os relatos de tudo aquilo que aconteceu durante esta viagem. Aqueles que são enviados devem prestar contas. Devem relatar as coisas que Deus fez. Paulo e Barnabé não eram missionários independentes. Eles não estavam a operar por iniciativa própria ou por autoridade própria.
Eles foram enviados por uma igreja específica, confiados a uma obra específica, e agora retornam a este mesmo grupo de crentes para relatar tudo o que Deus fizera com eles. Notem, não foi para relatar tudo o que eles fizeram. Não foi para relatar tudo aquilo que lhes aconteceu. Mas tudo aquilo que Deus fizera com eles. Esta é a única maneira de interpretar corretamente a missão. Eles trabalharam, eles sofreram, eles viajaram, ensinaram, perseveraram, mas tudo isto foi a graça de Deus. Foi a obra de Deus, através deles. É Ele quem abre os corações, é Ele que sustenta os seus servos, é Ele quem edifica a sua igreja. Foi Ele quem abriu as portas da fé aos gentios. Como o pastor Mário enfatizou ontem de manhã, o Evangelho, o avanço do Evangelho entre os gentios é o resultado de Deus se ter lembrado de nós e de ter aberto essa porta que nenhuma oposição poderá fechar. Agora pensem em tudo aquilo que aconteceu nestes capítulos. A oposição em Icónio, a expulsão de Antioquia, a idolatria e o apedrejamento de Paulo em Listra. Eu não diria que estas portas estão abertas. Mas Deus estava a trabalhar em todas as coisas e através de todas estas coisas a chamar os seus eleitos, a edificar a sua igreja e a avançar o seu reino. E agora no fim desta viagem, Antioquia houve tudo. A missão de que eles participaram por oração, ao enviar, ao apoiar, não foi em vão. Eles vão ouvir Deus agiu. O Evangelho avançou. As nações estão a ser alcançadas por o Evangelho. Igrejas foram plantadas e estabelecidas, estruturadas em cada cidade. E então Lucas acrescenta o último detalhe no versículo 28. Permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Depois de toda aquela intensidade, pressões, perigos, Paulo e Barnabé não avançam imediatamente para outra coisa. Eles ficam. Permaneceram com os crentes na igreja de Antioquia. Os dois homens que foram enviados como missionários entre a igreja estão agora com eles, como irmãos. Ali há descanso, há comunhão, há encorajamento, há exortação mútua. Isto também faz parte do plano de Deus para a missão. A igreja não é apenas a enviadora para a missão, mas o contexto onde aqueles que são enviados podem ser revigorados. Podem beber da fonte, alimentar-se, fortalecer-se para continuar a obra. A imagem está completa agora. O trabalho missionário não é um trabalho individual. Não se sustenta com esforços isolados. Começa pelo Espírito Santo, com a realidade da iniciativa de Deus, não apenas em se revelar, mas em salvar pecadores em Cristo Jesus e em enviar a sua igreja. A obra missionária continua através da igreja. É desempenhada por aqueles que são enviados pela igreja e retorna para a igreja, onde o trabalho de Deus é relatado e celebrado. Se nós queremos ser igrejas fiéis, não podemos tratar as missões como algo distante, que diz respeito apenas aos outros ou a algures. Não é responsabilidade da Hard Cry, não é responsabilidade de outra agência ou sociedade missionária. Ou nós somos uma igreja que envia, ou nós somos uma igreja que participa da luta nas orações, ou nós somos uma igreja que apoia com os recursos que Deus tem dado, ou não estamos a participar da obra, da missão de Deus, como a vemos nas Escrituras. Quando nós olhamos para esta passagem como um todo, para o capítulo 14 como um todo, nós vemos uma imagem realista da missão. A missão tem um custo elevado. Paulo é apedrejado e deixado como morto. A missão requer meios, mas não os meios que eu e tu imaginamos que sejam úteis, mas os que Deus definiu. Igrejas a serem estabelecidas, líderes a serem elegidos, crentes a serem preparados para perseverar. A missão avança,
nem sempre com momentos dramáticos, mas através de uma proclamação constante, fiel, debaixo da graça de Deus. E a missão é também responsável. Há responsabilidade na missão. Ela começa e termina com a igreja, com a obra de Deus a ser relatada e celebrada entre o seu povo. Por isso, quer tu sejas chamado a ir, a enviar, a apoiar ou a orar, o chamado é o mesmo para qualquer um de nós. Sejamos fiéis, suportemos o custo e comprometamo-nos com os meios que Deus determinou utilizar. Permaneçamos ancorados na sua igreja e confiemos em Deus para o avanço do Evangelho. Permitam-me terminar com uma citação de uma pregação do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, a 21 de abril de 1861. Irmãos, os pagãos estão a perecer. Vamos deixá-los perecer? O nome de Cristo é blasfemado. Vamos ficar calados e quietos? A honra de Cristo é lançada no pó e os seus inimigos injuriam a sua pessoa e resistem ao seu trono. Nós, os seus soldados, vamos tolerar isto, sem que as nossas mãos procurem o punho da nossa espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Se o nosso Senhor atrasar a sua vinda, devemos começar a dormir, a comer ou a embriagar-nos? Não devemos antes cingir os lombos da nossa mente e clamar a Ele: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Alguns afirmam que as superstições dos pagãos são demasiado fortes para serem derrubadas pelos nossos ensinamentos e que as fortalezas de Satanás são totalmente inexpugnáveis contra os nossos ataques. Será assim? Devemos contentar-nos em permanecer passivamente sentados? Não! Antes, vamos trabalhar. Vamos provar que a promessa de Deus é verdadeira. Que as palavras de Jesus são palavras de sabedoria. Vamos mostrar a eficácia do seu sangue e a invencibilidade do seu espírito, agindo com espírito de fé, ensinando todas as nações e conquistando-as para a obediência a Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos e de permanecermos fiéis até morrermos ou até que Cristo volte.